Eu comentei antes aqui, comentei no bloco anterior, que a água de Teresina é assim, não adianta criticar o Escorpião, porque tem aquela história lá que ele... É da natureza dele. Quem transportou foi um boi, sei lá, tem aquela história lá. O sapo. O sapo, né? Não, você vai me ferroar aqui. Não, vou lá e tal. E chegou, pá, ferrou o sapo. Rapaz, não adianta você me criticar, é da minha natureza e tal. Então, assim, a água de Teresina é da natureza da água de Teresina enganar os consumidores. Os moradores, por exemplo, de vários bairros da Zona Sudeste, que foram iludidos com a ideia de uma manutenção e de que voltava em algumas horas a água, passaram por maus momentos no último final de semana, devido à falta de água. E o assunto foi debatido hoje na Câmara Municipal. O Natanael acompanhou. Vamos ver como é que foi a discussão no Parlamento Municipal. A falta de água na zona sudeste de Teresina durante o final de semana foi tema central dos debates desta terça-feira na Câmara Municipal. O alvo da crítica dos parlamentares é a concessionária Águas de Teresina, responsável pelo serviço. Eu fui na Água de Teresina, eu estava fazendo umas visitas em algumas cidades do norte. Quando tomei conhecimento, cheguei em Teresina, fui direto para a Água de Teresina, onde 7 horas da manhã já estava lá e pedi agilidade, pedi que aumentasse estas equipes, pedi uma solução clara, né? E fui atendido lá pela Carol e toda a sua equipe, que se comprometeu, no máximo no dia de hoje, regularizar essa situação na Água de Teresina. Alertei também a todos eles que maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai já chegar o período mais quente da nossa capital. E eles precisam estar atentos a essas datas e precisam ter equipes e equipamentos para, na hora que um falhar, ele possa substituir e não interrompa assim o sistema de abastecimento d'água. Esse final de semana, o último, a população da Zona Sudeste inteira sofreu com a falta d'água. Há bairros com 4 dias, mas também há bairros que já contam aí com 7 dias sem água. A gente não pode admitir isso em Teresina. Então, a gente tem que realmente cobrar. E eu propus aqui que realmente a gente fizesse uma audiência pública itinerante lá na região sudeste, com a presença da empresa, justamente para levar a população, para a população ver que a gente está fazendo a nossa parte, que é cobrar. E aí, quem é que pode estar realmente punindo a empresa? A ARSET. E nós vamos estar aqui cobrando para que realmente a ARSET cumpra o papel dela de fiscalizar o serviço prestado pela Água de Teresina e o serviço não sendo prestado de qualidade, que ela possa estar dando as punições cabíveis de acordo com o contrato. A Câmara Municipal já instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a concessionária, incluindo cobranças abusivas e falhas na prestação do serviço. Apesar de criada, a CPI ainda não realizou reuniões oficiais. Eu não chamei só os membros ali da CPI, como todos os 29 vereadores. Tenho certeza que cada vereador desse aqui recebeu ligações, recebeu mensagem nesse final de semana. São famílias idosas sem água. A gente tem que penalizar. Eu sou do acordo da gente aprofundar, da gente ser mais rigoroso em relação a essa empresa Água de Teresina. Até agora, né, aquilo que a Câmara se predispôs a fazer, que era, né, cobrar de maneira mais forte a empresa Água de Teresina, isso não aconteceu de fato, né? O que gera em nós uma preocupação de que a CPI ela não pode ser um procedimento que possa ser assim banalizado. Então é necessário que a partir de agora isso seja agilizado para que a gente possa então compreender quais as dificuldades e cobrar, né? De outro lado, a gente vai estar cobrando da ARSET, que é a agência reguladora, essa informação precisa do porquê que isso aconteceu na zona sudeste da capital e se é ou não um caso de aplicação de multa em razão do descumprimento do contrato. A falta de água no final de semana foi causada devido à manutenção na rede. Segundo a empresa, o abastecimento já foi restabelecido na íntegra. Rapaz, enquanto a reportagem do Natan estava sendo exibida, o João fez aqui uma análise aqui que foi, assim, a mais precisa que eu já vi até agora sobre esse caso. Parecia assim, sabe, pronto, eu me lembrei aqui, João, nós somos do interior, né? O Natan e o Ezequiel são da metrópole, nós somos do interior, exatamente. Não, mas também naquela época tinha, acho que nas capitais também. Você lembra do chafariz? Chafariz, você lembra do chafariz? Não tinha água na época, né? Água disponível para a cidade. Não tinha nada em casa, nas casas? Não tinha nas casas. Lá em Castelão, na minha cidade, eu lembro do chafariz, ficava ali
próximo a... Bom, mas eu sei, é branco lá e tal, eu lembro. Então assim, tinha um chafariz, as famílias faziam fila, todo mundo com um balde d'água, um balde para pegar água, uma garrafa, que aquilo era para levar para casa, para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa, louça. Então nós estamos em 2025 e vimos de novo, eu nunca imaginei que... Nem no interior existe mais isso. No interior, pode existir, né? Depois que a água do Piauí vai chegar. Então, assim, eu pensei, não, deve acabou. voltar a existir, né, Douglas? Hein? Deve voltar a Deve existir. voltar a existir. Mas, assim, eu nunca imaginei, João, que a gente veria em 2025 uma cena dessa, João. No centro urbano, No centro urbano, na rapaz. região mais 900 populosa. mil habitantes, realmente é uma cena inimaginável. Pelo Deus. menos era de se esperar que não ocorresse. Então, é de fato lamentar. É preciso chamar a atenção aqui, claro, de todos os órgãos, que aí, como você disse, vou utilizar suas palavras, aparentemente é da natureza da concessionária de águas causar esse sofrimento à população, mas a gente não pode esquecer da omissão do poder público. E aí eu estou falando de parlamento municipal, principalmente porque o vereador, Douglas, todo mundo sabe que é o político mais próximo da comunidade. Em tese, é aquele político que é para conhecer melhor a realidade, porque ele está mais próximo ali das comunidades. Em momentos como esse, era para, sem dúvida nenhuma, os representantes da população estarem junto ao povo, cobrando da concessionária um plano emergencial que garantisse uma prestação de serviço público, pelo menos eficiente, né, em momentos como esse. É claro que situações vão ocorrer, é natural, faz parte de um processo da logística de distribuição de água, um problema que dure um dia, um problema que seja pontual. Agora, a empresa precisa ter um plano emergencial de contingenciamento para garantir o acesso das famílias. Não é a qualquer coisa não, é a água, é um item essencial para a vida humana, para garantir a dignidade das pessoas. Infelizmente, uma zona como uma região como a Zona Sudeste passa quase... Falando, 60... é a zona que você está falando, é Água de Teresina? Não, estou falando da região ali, é da a região. Zona Sudeste, que passou quase 60 horas sem abastecimento de água, né? E o plano de contingência da empresa demonstrou... Eu recebi informações, recebi inclusive mensagens no domingo à noite, inclusive de amigos que há muitos anos não conversavam comigo. João, eu sei que você trabalha aqui, é jornalista, diz que a gente está aqui há 3 dias sem água, né? E na segunda-feira não tinha chegado com normalidade. Então, é de fato uma cena que a gente não imaginava ver na cidade de Teresina. Agora, essa situação das pessoas terem que andar ali com balde atrás do carro-pipa lata para d'água na garantir cabeça. abastecimento para o mínimo, né? E a gente está falando de cozinhar, a gente está falando de beber água, então é de fato uma cena que a gente não imaginava que iria ver. E aí, só para concluir, Douglas, a questão da responsabilidade. O poder público não pode ser omisso, a gente está falando dos responsáveis pela fiscalização, pela regulação desse serviço e por cobrar, no mínimo, que, olha, falta água, isso sempre vai ocorrer, da logística, né, do processo de distribuição. Agora, a empresa precisa ter um plano emergencial para atuar em casos como esse, porque senão a gente volta, de fato, a ter como normal aquelas cenas que, como você disse, a gente vivenciou, né, lá na zona rural, mas aí a gente está falando de alguns anos na capital do atrás. estado, viu? Olha, a empresa ia fazer uma manutenção. Era só manutenção, dando inclusive o prazo para voltar. Se a empresa não consegue cumprir uma promessa simples como essa, de fazer uma manutenção básica e voltar a fornecer água no prazo estabelecido, vamos imaginar aqui quando tiver uma questão maior, um problema maior, entendeu? Agora, eu duvido, a Câmara vai marcar a audiência pública na Zona Sudeste. Eu duvido que a presidente vá. Duvido. Ela vai empurrar aí um atestado, alguma coisa, um compromisso, uma viagem. Ela não vai. Ela não vai. Ela só vai se tiver lá uma cabine com ar-condicionado, né? Aquele negócio e tal. Não vai. Falta a cúpula diretiva da Água de Teresina cheiro de povo. Entendeu? Cheiro de povo. Não sabe o que é pobreza, não sabe o que é humildade, não sabe o que é necessidade, não sabe o que é dificuldade. É um povo aí banhado de ouro, roupas caras, viagem de avião, bons restaurantes, mas é difícil você querer que esse pessoal faça uma boa administração, porque eles vivem num outro patamar. Não é no patamar da família mais simples,
que recebe ou não recebe, no caso, a água, né?